A partir de agora nós vamos retomar a nossa aula. Amém? Vamos abrir aqui a Bíblia no Salmo 119, o Salmo da Palavra, né? Louvado seja Deus. Vamos aqui retomar Salmo 119. Nós vamos agora fazer uma breve leitura de um versículo. Versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Diz assim: Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Repetindo: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui está o pedido do salmista. Ele faz uma oração ao Senhor, pedindo algo, irmãos, muito específico. É interessante que, no entendimento dele, ele consegue entender que a palavra do Senhor, que a lei do Senhor tem maravilhas. Só que ele também reconhece que os olhos deles não estão aptos a enxergar essas maravilhas. Então ele ora ao Senhor pedindo que desvende. O que é desvendar? Abrir os olhos, ou de maneira mais específica, tirar a venda, as escamas dos olhos, abrir os olhos, tirar a venda. Então, na linguagem poética utilizada aqui pelo salmista, provavelmente Esdras, né? Nós sempre falamos sobre Esdras como autor deste salmo, ele pede ao Senhor que tire a venda dos olhos dele. Porque ele entende que a palavra de Deus ela é maravilhosa, que a palavra de Deus tem coisas grandiosas, mas que se o Senhor não lhe revelar, se o Senhor não iluminar o seu entendimento, se o Senhor não abrir os seus olhos, se o Senhor não tirar a venda que cobre os olhos dele, ele não terá como contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Então, irmãos, esta também deve ser, ou deve fazer parte também das nossas orações. Orar a Deus, pedindo: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas da tua palavra. Às vezes a gente pega a Bíblia e lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Mas quando a gente ora, quando a gente clama, não que a Bíblia não seja, ela é a palavra de Deus, mas às vezes nós é que estamos com os olhos fechados. Nós é que estamos com os olhos vendados, né? E precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos, que nos mostre as maravilhas, que revele a sua palavra, que traga iluminação à nossa mente, para que possamos, compreender. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, nós defendemos isso, mas o problema não está na palavra escrita. Às vezes o problema está em nós, no nosso entendimento, que às vezes está embotado, fechado. É interessante, irmãos, nós já vamos entrar no assunto, mas é interessante que quando Saulo, Shaul, teve um encontro com o Senhor ali na estrada, no caminho de Damasco,
e ele vê aquela glória resplandecendo nos céus, ele vê aquele brilho, né? E o Senhor Jesus falando com ele. Quando ele sai daquele encontro, ele sai marcado. Qual foi a marca que o Senhor deixou sobre ele? Ele ficou cego. Muito bem, aí, ó, aluna aplicada. Né? Ô, Glória. Chega aí, ó. Caiu também, que nem os homens que estavam com Saulo. Caíram também no chão. Né? Então, assim, então ele ficou cego. E ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer, sem beber, sem enxergar nada. Aquela cegueira de Saulo, né, que lhe ocorreu ali na estrada, rumo a Damasco, que fica ali na Síria, na região da Síria, né, a capital da Síria, na verdade não era nada menos do que a cegueira espiritual que ele tinha antes de conhecer a Jesus. Jesus apenas revelou a ele fisicamente o que estava no seu espírito. Ele estava cego e não conseguia enxergar Jesus como o Messias, mesmo conhecendo toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento. Ele tinha o conhecimento, mas ele ainda não conhecia que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E aí o Senhor revela que os olhos dele estavam fechados, estavam com escamas que impediam ele de enxergar, até que Ananias foi enviado ao encontro de Saulo, ora por Saulo, e na mesma hora aquelas escamas caem dos olhos. Espiritualmente, o que acontece? Isso foi um evento físico, né? Acredito que foi literal. Acredito que o evangelista Lucas, quando falou sobre isso, falou de forma literal, que verdadeiramente algo caiu dos olhos de Saulo, né? Mas no espírito, os olhos espirituais de Saulo se abriram e ele pôde verdadeiramente contemplar que aquele a quem ele perseguia, que Yeshua, que Jesus é verdadeiramente o Mashiach, o Messias de Israel. E aí, a partir daí, todo o conhecimento que Saulo tinha acerca das Sagradas Escrituras, ele se torna um conhecimento iluminado e ele começa a enxergar Jesus nas páginas do Antigo Testamento. Isso fica muito evidente, muito claro, quando nós lemos as cartas que Paulo escreveu, com diversas citações, totalmente embasadas, fundamentadas nos textos do Antigo Testamento, e ali ele fundamentando e mostrando pela própria Bíblia, pela Tanar. O que é Tanar? 10 de cada vez, porque assim eu não estou conseguindo ouvir. 10 de cada vez. O que é Tanar, irmãos? Escola bíblica. Tanar. Isso, Tanar. Torá, de novo. Ó, Torá, Nevim, Ketuvim. Ou seja, né? A lei, os profetas e os escritos. Todo o Antigo Testamento. Então, Tanar é um outro nome para, no nosso caso, para Antigo Testamento. Tanar é a Bíblia dos judeus, que vai de Gênesis a Malaquias. Está em outra ordem, mas de maneira geral, só para nosso entendimento, que vai de Gênesis a Malaquias. Então, quando Paulo lia a Tanar, a partir daquele momento, ele enxergava Jesus. Ele começou a ter os olhos abertos, como na oração aqui de Esdras, no Salmo 119. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E isso começou a acontecer com ele. Os olhos dele foram abertos. E agora, quando ele escreve as cartas para as diversas igrejas, e quando ele toca no assunto, ele fundamenta biblicamente com base nos escritos da Tanar, com base nos escritos da lei, com base
nos profetas e com base nos escritos, nos demais livros que compõem o Antigo Testamento. Então, qual é a lição aqui que a gente aprende, irmãos? Nós precisamos ter os olhos desvendados. Está dando para entender? A gente precisa pedir a Deus, porque o problema não está na palavra escrita, porque é a palavra de Deus. Independentemente de eu entender ou não, ela é de Deus. Ponto final. O problema não é a mensagem, o problema é o receptor da mensagem, que pode não entendê-la. O problema é a nossa recepção. Está dando para entender, irmãos? Então nós temos que orar. Orar. Pedir a Deus sabedoria. Tiago fala, se alguém não tem sabedoria, alguém aqui tem falta de sabedoria? Eu tenho. Peça a Deus. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, não passa na cara. Está faltando? Pede. Como Paulo orava pela igreja em Éfeso, para que eles tivessem os olhos iluminados, orando pelo espírito de sabedoria, de entendimento. A gente precisa orar dessa forma, irmãos, pedindo a Deus. Por quê? Primeiro, porque Ele é nosso Pai. Como Pai, Ele é o nosso provedor. E nós estamos pedindo coisas que agradam a Ele, sabedoria na palavra, entendimento das coisas espirituais, discernimento. Então, se você não tem, reconhece que não tem. Se você já tem, não precisa, porque os sãos não precisam de médico. Mas se você reconhece que não tem e que está precisando, peça a Deus em oração. Peça. Peça porque Ele dá. E nós vemos aqui, foi o pedido do salmista, pedindo ao Senhor que desvendasse os olhos dele, para que ele pudesse contemplar. Mas, irmãos, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vimos na aula passada as escolas de interpretação, ou seja, as teorias a respeito da inspiração bíblica, a respeito da inspiração. Eu quero fazer um breve resumo de uns 5 minutos sobre o nosso assunto. Primeira coisa, definição de inspiração, de acordo com Norman Geisler e William Nix, aqui neste livro, Introdução Bíblica, como a Bíblia chegou até nós. A inspiração, o processo pelo qual Deus transmite sua mensagem autorizada ao homem. Então, o que é inspiração biblicamente falando? O que é inspiração biblicamente falando, dentro desse contexto bíblico-teológico? Então, a inspiração é o processo pelo qual Deus transmite a sua mensagem autorizada ao homem. A mensagem autorizada, a mensagem que tem também o quê? Autoridade ao homem. Então, Deus inspira a escrita da sua mensagem. Nós temos como base 2 Timóteo 3,16, a gente nunca deve esquecer desta passagem. Deixa eu ver aqui, fica mais rápido. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o nosso ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, Paulo diz claramente que toda a Tanar, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Então, a Bíblia, com base nisso, a Bíblia é a palavra de Deus, irmãos? Sim ou não? Sim, por quê? 2 Timóteo 3,16. Se alguém te perguntar e você tiver que provar pela Bíblia, você já tem o versículo que fundamenta essa afirmativa. A Bíblia é a palavra de Deus porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém? 2 Timóteo 3,16.
Paulo também escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Olha o que é que Paulo diz. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que os escritos, que o ensinamento dele e dos demais apóstolos foram baseados não em sabedoria o que? Humana. Mas são ensinamentos ensinados diretamente por quem? Por Deus, pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Então, ensinadas pelo Espírito, e aqui ele se refere não ao Espírito humano, mas ao Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o Ruach Kadosh, né? Mas pelo Espírito de Deus. Então, essas palavras, se são ensinadas pelo Espírito de Deus, então elas têm o quê? A autoridade divina. Até aqui, está dando para entender, irmãos? Se é ensinado pelo Espírito de Deus, então tem a autoridade divina. É isso que Paulo está dizendo, que os ensinos dele, dos demais apóstolos, não consistiram em palavras humanas, mas nas palavras que foram ensinadas pelo Espírito. E isso a gente pode aplicar muito claramente aos escritos do Novo Testamento, porque aqui Paulo está falando de si e dos seus companheiros de batalha, né? Os demais apóstolos que escreveram. Vamos continuar. 1 Pedro 1, 21, mais um versículo que fundamenta a inspiração. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. Primeira não, perdão, irmãos, desculpe, sempre confundo. Segunda Epístola de Pedro. O que é que está escrito aqui na segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21? Porque ele aqui agora vai justificar. Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que é que Pedro está dizendo? Ele está se referindo às profecias da Tanar, do Antigo Testamento, e está dizendo que essas profecias não foram produzidas por vontade humana, mas ela foi dada aos santos da parte de Deus pelo Espírito Santo. Então ele está reafirmando aqui aquilo que Paulo já havia dito, que os escritos do Antigo Testamento, as profecias que nele constam, são inspiradas por Deus. Irmãos, isso é extremamente importante nós termos esse fundamento, por conta dos ataques do inimigo contra a palavra. Hoje você liga a internet e acessa canais de vídeos. Essa cortina aqui está uma benção, viu? Acaba causando... Mas vamos lá, glória a Deus. Hoje você liga a internet e você ouve vários pregadores falando muitas coisas. Uns dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que determinada parte foi um erro. Outros dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Que a Bíblia precisa ser melhorada. Homens que se dizem de Deus. E se você não tiver o fundamento da fé, se você não tiver firmeza na sua crença, naquilo que você crê, naquilo que você acredita,
você pode ser levado por esses ventos de falsas doutrinas. Então você tem que conhecer a verdade, se firmar na verdade. Como é que por exemplo, um bancário reconhece um caixa de banco? Ele reconhece uma nota falsa. Se cada vez mais os falsários, os bandidos, os falsificadores mudam as suas táticas e cada vez mais as notas falsas, né, vão se parecendo com a original. Qual é a técnica que ele utiliza diante de uma diversidade de vários tipos de falsificações? Qual é a técnica que ele utiliza para saber qual é a verdadeira e qual é a falsa? Ele não vai dar conta de conhecer todas as notas falsas. É praticamente impossível. Mas no que é que ele se foca? Em quê? Ele se foca nisso. Em conhecer muito bem a nota verdadeira. Se ele conhece a nota verdadeira, se ele conhece todos os detalhes da nota verdadeira, quando chegar uma falsa, ele vai identificar logo o erro. Não é porque ele conhece a falsa, mas é porque ele conhece a verdadeira. É porque ele conhece a verdade. Se você conhece a verdade, e se firma na verdade, quando vem a falsidade, você vai identificar logo, porque não está de acordo com a verdade. Está dando para entender, irmãos, a comparação? A analogia? Então, qual é a nossa obrigação? É conhecer todas as falsas doutrinas? Até porque a gente não vai dar conta de tudo. Mas qual é a nossa obrigação? É conhecer o quê? A verdade. É conhecer a palavra, irmãos. É conhecer a verdade. Nos fundamentarmos na verdade. Porque quando vier o engano, mesmo que você nunca tenha ouvido falar antes daquele tipo de engano, seja uma coisa, aparentemente maravilhosa, mas quando você comparar com a verdade, você vai ver que não vai bater. E aí você faz o quê, Ou chuta que é laço, né? Chuta que é laço, porque você conhece a verdade. Então, nós precisamos, irmãos, como estudantes da palavra, da Bíblia, ter esse fundamento, para não sermos enganados. E olha que os tempos que nós estamos vivendo são extremamente delicados. O engano está aí de uma maneira muito forte, atuando, o espírito de engano está atuando. E qual é o nosso antídoto contra o engano? A palavra ou a verdade. A verdade, irmãos. Até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Quer dar sua parcela de contribuição? 10 de cada vez, viu? Porque assim eu não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo entender nada. Não? Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Aqui nós estamos revisando. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Que também vai fundamentar a inspiração. Diz assim, é claro que tem um contexto, mas eu vou me prender ao versículo até por conta do tempo. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então, o que é que ele está dizendo? Que os santos do Antigo Testamento, presta bem atenção, os santos do Antigo Testamento, eles investigavam. É proibido investigar, irmãos, a palavra? Sim ou não? Não. Os santos do Antigo Testamento, eles investigavam atentamente
O que é que eles queriam saber? Eles queriam saber qual era o kairós, qual era o tempo, qual era a ocasião oportuna que o Espírito Santo estava falando através deles. Eles ficaram curiosos. Isaías recebeu uma profecia sobre o sofrimento do Messias. E ele queria saber quando é que isso iria acontecer. Então eles investigavam, eles recebiam uma palavra profética, mas não se contentavam somente nisso, eles queriam saber. Tinham coisas que Deus mostrava e coisas que Deus deixava para as próximas épocas. Por exemplo, uma pessoa que recebeu palavras da parte de Deus e que não se contentou em apenas receber a mensagem, ele queria saber o significado. Quem pode citar um exemplo? Quem? Daniel. Muito bem, Kleber. Professor também, né? Fica fácil. Né? Daniel. Daniel recebeu a mensagem dada pelo anjo Gabriel. Ele recebeu a palavra da parte de Deus. Recebeu ou não recebeu? Se fosse outro desleixado, às vezes nós somos desleixados. Porque às vezes Deus vai até onde nós vamos. Nós é que vamos dando a legalidade para Deus ampliar a sua atuação, a sua revelação em nós. Se Daniel fosse um desleixado, não, o anjo falou comigo, eu vou escrever e seja lá o que Deus quiser. Mas não, Daniel começou a orar. Senhor, eu não entendi, eu quero saber o que é. Eu quero saber, eu preciso ter a revelação. Passou o quê? 21 dias orando, até que Deus envia o arcanjo Miguel, que libera Gabriel, e aí toda aquela história, né? E aí vem para ele o significado da profecia. Já teve uma outra coisa que Daniel queria saber, e o anjo falou com ele, ó, Daniel, fecha o livro, encerra, porque isso aqui será revelado nos tempos do fim. Não é para você. Mas aquilo que ele podia, ele queria saber, irmãos. Não é errado você perguntar a Deus. Não é errado você querer saber de Deus. Algo que você está lendo na palavra, que você está buscando, que Deus te mostrou, não é errado. Tem coisas que Deus vai mostrar e coisas que Deus vai dizer, olha, não é para a sua época, não é para esse momento, mas que posteriormente lá o Senhor pode revelar. Então, esses são uns poucos versículos que fundamentam a inspiração, irmãos. Isso na visão neotestamentária. A visão neotestamentária, a visão do novo, neotestamentária é a mesma coisa que Novo Testamento. Isso na visão neotestamentária, ok? Outra coisa também, a inspiração se aplica aos escritos e não aos escritores. O que é que eu quero dizer com isso? A mensagem que eles receberam é que foi inspirada, é que foi soprada por Deus. Está dando para entender, irmãos? A mensagem específica é que foi soprada por Deus. A inspiração, ela tem três componentes que fazem parte dela. Primeiro componente, a causalidade divina. O que é causalidade? Causalidade vem de causa. Causa. Causalidade divina quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é a causa da inspiração. Deus é a fonte da inspiração. Causalidade divina. Então, isso parte dele. Está dando para entender, irmãos? Isso parte dele, a causalidade divina. Deus é a fonte primordial. Depois, tem a causalidade divina. Deus é a fonte, Deus é a causa, ok? Da inspiração. Depois, em um plano mais baixo, tem a chamada mediação profética. Ou seja, Deus usa um homem, um profeta, para ser o mediador e comunicar a sua mensagem. Está dando para entender, irmãos? Está dando para entender? Mediação profética. Deus usa
o profeta, porque todos os escritores da Bíblia foram profetas, todos tiveram o Espírito, então nesse sentido são profetas. Né? Deus usa o profeta para poder comunicar. Então o profeta é o meio pelo qual a palavra nos é revelada. O profeta é o meio pelo qual a palavra inspirada que sai de Deus nos é revelada. Está dando para entender? E o produto final é a chamada autoridade escrita. Por que autoridade escrita? Por quê? Eu vou ler aqui. O produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, lembremos-nos, vamos lá. Deus é a fonte, é a causa da inspiração. Ele envia a sua palavra inspirada para um mediador, que é o profeta, e o profeta pega aquela mensagem inspirada e comunica, revela. Essa comunicação, ela tem autoridade, porque ela procedeu diretamente de Deus. O profeta é apenas um meio pelo qual essa palavra chegou até nós. Está dando para entender? Vamos lá. O produto final da autoridade divina em operação por meio dos profetas, como intermediários de Deus, é a autoridade escrita. A autoridade escrita de que se reveste a Bíblia. Então, irmãos, o ataque contra este livro tem sido ferrenho. Isso por séculos e agora muito mais. Se você sabe, vou dizer nem se crê, mas se você sabe que este livro é inspirado por Deus, que este livro é a palavra de Deus, então você sabe que este livro tem autoridade. É o que Paulo fala lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3:16, que essa palavra, ela é poderosa para o quê? Ensinar. Essa palavra é poderosa para instruir. Essa palavra é poderosa para corrigir. Então, se a pessoa está andando errado, a palavra vem também para o quê? Para corrigir, irmãos. Corrigir. Tem muita gente que é cheia de mimimi, porque não julgue, não julgue, não julgue, mas na palavra já está escrito o que é certo e o que é errado. A gente não vai fazer juízo sobre coisas que a gente não sabe. Mas o que já está escrito na palavra é muito claro. Jesus fala. Primeiro ele diz, não julgueis, para que não sejais julgado. Esse é o chamado juízo temerário. Você não tem a base suficiente para poder emitir um juízo, uma opinião sobre determinado assunto, sobre determinada coisa que está acontecendo. Mas João 7,24 mesmo Jesus falou, julgueis não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Aqui a reta justiça está aqui nesse livro, irmãos. Está aqui na palavra. Então tem gente que nem ser corrigido pela palavra quer e se esconde através desse não julgueis. E eu estou falando de crente, não estou falando de ímpio não, viu? Não julgue. Irmão, já está escrito. Já está dizendo, roubar é errado. Mentir é errado. Não julgue. Não julgue o quê? Está escrito. Se prostituir, adulterar, dar falso testemunho, cobiçar, é errado. Um palavreado incoerente, um palavreado chulo, torpe, palavras torpes, está lá, está escrito, irmãos. É errado. E tem gente que, ou a gente crê que esse livro tem autoridade, né? Se a repreensão é baseada neste livro, irmão, sejamos humildes para recebê-la, porque procede de Deus. Está dando para entender? Então a palavra ela tem, irmãos, autoridade, porque ela é de Deus. Mas o irmão, a palavra, estou falando da palavra, a palavra tem autoridade. Vamos então continuar. Eu quero só explicar aqui 3 conceitos interrelacionados. Primeiro conceito, inspiração. Nós já falamos sobre isso.
A inspiração vem de Deus, ok? A inspiração vem de Deus, é o meio pelo qual a verdade é dada. Então Deus, digamos que nós estivéssemos aqui 1000 anos atrás, e Deus queria comunicar a sua palavra. Então Deus dá a inspiração de lá do alto a Wesley. E aí Wesley começa a profetizar. Essa inspiração, ela parte de Deus. A inspiração também, irmãos, nós cremos que a inspiração, esse conceito de inspiração divina, para os escritos do cânon do Antigo Testamento e cânon do Novo Testamento, ele se encerrou com o apóstolo João, o último escritor. De João para cá, ninguém pode escrever um livro ou escrever alguma coisa dizendo que é a palavra de Deus. Se alguém fizer isso, é heresia. Esse conceito de inspiração, porque a inspiração ela pressupõe inerrância. Se vem de Deus, é perfeito, então ela é inerrante, ela não erra. Está dando para acompanhar o raciocínio? A inspiração ela pressupõe inerrância. A inspiração pressupõe autoridade. Então, essa inspiração para as Sagradas Escrituras, ela já se fechou. Ninguém pode dizer que foi inspirado para escrever determinada coisa. Nesse conceito específico de palavra de Deus. Se alguém falar isso, pode chamar de herege. O último autor inspirado foi João, o apóstolo. Depois de João, fechou Zé Fini. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita. Nesse aspecto, não. De comunicação da palavra. Então, nenhum livro que a gente leia terá a autoridade de Deus. Tem muitos livros bons de homens de Deus, de mulheres de Deus, assim, de pessoas santas que viveram vidas maravilhosas, que tiveram revelação, entendimentos maravilhosos na palavra, mas nenhum deles chega aos pés da Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é sem comparação. Ok? Eu não posso chegar e dizer que esse livro aqui é inspirado. É um bom livro? É. Serve? Serve. Ok? Mas não é inspirado. Inspirado só há um. A Bíblia Sagrada, que é uma coleção de 66 livros, né? Inspirados por Deus. Então a inspiração começa em Deus, depois vem a revelação. O que é revelação? É a exposição da verdade. É a exposição, é a forma como, por exemplo, Deus usou os profetas para revelar a sua palavra inspirada. Então os profetas revelaram a palavra inspirada da parte de Deus. Então a revelação é a exposição da verdade. E tem um terceiro conceito, que é o conceito da iluminação. Iluminação, que é a compreensão da verdade. A iluminação diz respeito a nós. A nossa compreensão. Por que iluminação? Porque quando se está em trevas, num local escuro, num lugar escuro, você não consegue enxergar. Foi o que a gente falou lá no começo do Salmo 119, versículo 18. Né? E citamos o exemplo de Paulo também. Você não consegue enxergar. Mas quando a luz brilha, a luz se acende, é acesa, você começa a enxergar. Então, para nós enxergarmos as maravilhas da palavra, nós precisamos ter a iluminação. Então, 3 conceitos básicos. Queridos, eu queria fundamentar isso. Eu achei muito importante tocar nesses pontos para poder fundamentar. E aí, nós temos as nossas escolas de interpretação. Mas vamos lá, até aqui, alguém tem alguma dúvida sobre os conceitos, sobre a inspiração? Alguma dúvida? Não? Sim ou não? Então vamos.
Mediante isso, irmãos, nós vimos que existem algumas teorias acerca da inspiração. E nós já falamos sobre a primeira teoria, ou escolas, né, de interpretação. Então, assim, os homens, eles criam conceitos, alguns corretos e outros inspirados pelo inferno. Só posso dizer isso. De inspiração diabólica, satânica, demoníaca, que tem uma aparência de intelectualidade, que tem uma aparência de verdade, mas a origem é infernal. São ensinos de demônios. Então, a primeira escola que nós vimos, já na semana passada, foi a escola Pode falar, não estou ouvindo, não sei se é a máscara. Ortodoxa. Então, o que é que essa escola de interpretação ortodoxa, ela afirma? A premissa básica dela. Que o quê? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, para a escola ortodoxa, a Bíblia ela é a palavra de Deus. Você percebe isso claramente quando você está ouvindo uma pregação. Você vai ver claramente se aquele pregador, se aquele pastor, se aquele mestre é um ortodoxo. Se ele crê que a Bíblia é plenamente a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Nas entrelinhas da pregação, você começa a discernir qual é a linha de raciocínio. Então, um homem de Deus, essa é a minha visão, um homem temente a Deus, ele crê, ele sabe que a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E nós falamos também sobre dois conceitos que estão dentro da escola ortodoxa que tentam clarear como é que essa inspiração aconteceu. O primeiro conceito foi do ditado verbal. Estão lembrados do ditado verbal? O ditado verbal diz que Deus usou o conteúdo interno de cada profeta, a personalidade, a cultura, vocabulário, as suas idiosincrasias, tudo que era particular daquele profeta, e desse, vamos dizer, desse depósito, Deus foi dando as suas palavras. Deus não violentou a personalidade de nenhum profeta. Deus usou cada um como era. Está dando para entender, irmãos? Eles não eram robôs, que você bota lá uma programação e aí... Não. Deus usou a característica, a personalidade de cada um, como eles eram. Né? Quem era colérico, quem era sanguíneo, quem era melancólico, quem era fleumático. Deus foi usando, né, aí outros temperamentos, né? Mas Deus usou as características pessoais, particulares de cada um. E dentro desse, vamos imaginar que a mente deles, com toda a bagagem que eles adquiriram ao longo da vida, o que constitui a pessoa deles, isso seja uma espécie de depósito. Então, dentro desse depósito, Deus foi inspirando as palavras de dentro desse depósito. De dentro de cada mente, Deus foi inspirando. Estou sendo claro, irmãos? Estou sendo claro? Irmãos, isso aqui é escola bíblica, não é pregação. Pode participar, pode perguntar. Isso aqui é escola. Quando a gente está na escola, pessoal, não entendi não, pode repetir aí, pessoal, e aquilo outro, tá? Falei, tá certo, tá errado, não, é por aí, mais ou menos, tá? Não sei. Mas o importante é a participação dos irmãos. Então tem o ditado verbal. Depois tem conceitos, o outro conceito, que são os conceitos inspirados, que Deus apenas inspirou a ideia e cada profeta escreveu como quis. Eu não acredito muito nisso, até porque Jesus fala da importância de um íode, né, de uma letrinha mínima do alfabeto hebraico, que não cairá por terra sem se cumprir. Né? Então, eu creio muito na primeira, no ditado verbal, que Deus usa o conteúdo interno. Beleza? Podemos avançar? Até aqui, alguém quer falar alguma coisa?
10 de cada vez. Vamos lá. Não estou pregando não, viu? Vamos lá. Aí vem a escola ortodoxa, o pensamento dela prevaleceu durante 1.800 anos. Foram 18 séculos. 1.800 anos. Desde a era apostólica até os idos de 1.800, o pensamento, é claro que tinha algumas exceções, mas o pensamento prevalecente com relação às Sagradas Escrituras era o pensamento ortodoxo, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando chega nos idos de 1800, aí com o advento do iluminismo, ou liberalismo, surge então uma nova escola de interpretação. Anotem, que é a escola modernista. Ela vem com esse nome, né? Escola modernista ou liberal, é a mesma coisa. Se eu não me engano, modernistas era como era conhecido lá na Europa, liberal nos Estados Unidos. Mas é a mesma coisa. Modernismo ou liberalismo teológico. Então, surgiu esse movimento. Aí requer, irmãos, um pouco de conhecimento de história. Porque nessa época, nos idos aí de 1800, havia começado o movimento iluminista, onde a ciência se tornou a nova deusa, a deusa ciência. Onde agora Deus já não era mais o centro, não era mais o teocentrismo, agora era o chamado antropocentrismo. E o que é antropocentrismo? Antropo significa homem. Homem, antropos. E centrismo vem de centro, ou seja, a partir daquele momento, o homem começou a se tornar o centro de todas as coisas. E tudo deveria ser explicado pela razão e lógica humana. Então, essa escola, ela fez isso. Ela pegou esses ideais do modernismo e trouxe para dentro dos seminários teológicos e começou a ensinar aos futuros obreiros, aos futuros pastores, que a Bíblia não era mais a palavra de Deus como um todo, mas começaram a ensinar que a Bíblia apenas continha porções da palavra de Deus. Triste isso. Não, a Bíblia ela não é a palavra de Deus. A Bíblia ela contém algumas coisas que foram inspiradas, outras não. Ela tem apenas o que? Porções da palavra de Deus. Então eles entendiam que determinadas passagens não tinha nada a ver, não era Deus, mas foi ali apenas o autor humano que escreveu, e outras passagens já era Deus. Agora fica muito difícil você dizer, né, dentro dessa escola, qual é a passagem inspirada por Deus e qual é a passagem que não é inspirada. Isso fica a critério de cada um. É uma loucura. Conta-se uma historinha que um determinado pastor dessa escola modernista, escola liberal, a mãe dele estava já perto de falecer. Já estava já nas últimas horas, no leito, né? Leito de morte. E aí ele pegou a Bíblia dela e queria ler uma passagem da Bíblia que confortasse o coração da mãe dele naquele momento, já que ela já estava para partir. E ele pega a Bíblia da mãe, quando ele vai procurar a passagem, ele não encontra. Ele percebeu que a Bíblia estava toda recortada, de tesoura, toda recortada.
E ele, mas mãe, foi o que aconteceu com a sua Bíblia? Onde é que está a passagem tal, que eu quero ler para a senhora nesse momento tal, eu quero ler para a senhora para trazer um conforto, para trazer uma esperança, algo da parte de Deus para a senhora. Cadê essa passagem? Ela falou, meu filho, desde que você se tornou pastor, eu aprendi com você de que a Bíblia não era a palavra de Deus, como um todo. Eu aprendi com você que apenas algumas passagens eram inspiradas por Deus e que outras não. Então, tudo que você pregava e ensinava dizendo que não era inspirado, eu recortava, porque isso para mim não servia. E essa passagem que você está procurando foi uma das que você disse que não era inspirada por Deus. Por isso eu recortei e tirei da minha Bíblia. Aí ele ficou extremamente triste com o estrago que ele fez na mente da própria mãe, com esse ensinamento. E os pregadores, alguns, não todos, mas alguns pregadores modernos estão fazendo isso, viu, irmãos? Se atentem, fiquem ligados, fiquem ligados. Estão recortando a palavra de Deus. Então, eles acreditam, né, que a Bíblia ela foi muito baseada em mitos, por exemplo, Adão e Eva. É algo mítico. Eles não acreditam, por exemplo, na criação literal, como está lá no Gênesis. Eles não acreditam que Adão e Eva foram seres humanos literais. Alguns até defendem o evolucionismo. Acho que é um assunto que a gente pode desenvolver isso aí depois com o tempo, fazer um seminário sobre isso. Sobre essa proposta evolucionista. Então, eles não acreditam, por exemplo, que Adão e Eva foi literal. Eles não acreditam que Jonas foi engolido por um grande peixe, que acham que aquilo ali é apenas uma linguagem figurada, mas não literal. Eles não creem dessa forma. Eu volto a dizer de um determinado pregador, muito conhecido, que ele fala sobre a pateticidade de se acreditar na literalidade do Gênesis, que é patético quem acredita nisso. E é um pregador que se diz homem de Deus. No entanto, Jesus tratou Adão e Eva como literais. Paulo tratou eles como literais. Então, entre esse pregador famoso, entre o que Jesus fala, e depois, de uma forma bem secundária, do que Paulo fala, eu prefiro ficar com Jesus. Eu não sei quanto a vocês. Vocês confiam mais nos pregadores ou confiam mais naquilo que o Senhor falou? Em Jesus, né? Sem comparação, né, irmãos? Tem pergunta que não faz nem sentido perguntar, mas eu pergunto mesmo para poder provocar. Né? Em Jesus. Então, entre o que aquele pregador, que é doutor, que é PhD, fala, eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor falou. Né? Então, eles queriam, um dos grandes perigos, irmãos, é que eles queriam adequar a Bíblia ao pensamento científico da sua época. Não, a Bíblia está atrasada. A gente tem que dar uma reformulada e adequá-la ao novo pensamento. Isso está errado, irmãos. A Bíblia ela é eterna, a palavra de Deus ela é eterna, ela é atemporal. A essência da verdade ela é atemporal. Tem coisas que foram para os seus respectivos tempos, né? De acordo com a dispensação ali vivenciada. Mas eu falo que a essência da verdade ela é atemporal. Então, alguns viram que o evolucionismo estava com Charles Darwin, né, que é o criador da teoria evolucionista, né, estava sendo amplamente aceito nas academias científicas da época. Não, a gente tem que pegar a Bíblia e adequar a esse pensamento. Cuidado, isso é um perigo. Qual é o pensamento dominante nos nossos dias? Na academia nós usamos uma expressão, se você quiser anotar, é o Zeitgeist. Não sei se vocês já ouviram falar, uma palavra alemã. Zeitgeist. Tem a ver. É porque o Geister quer dizer espírito. Né? E Zeit, época, é o espírito da época. Qual é o espírito da época? O que é que está dominando
o pensamento do mundo nos dias de hoje? A incredulidade, questões de gênero, é ou não é? E o que é que alguns pregadores estão fazendo? Estão tentando adequar a Bíblia a esses pensamentos, a esse zeitgeist, ao espírito da época. Porque cada época tem o seu espírito. Quando eu falo espírito, não estou falando de espírito assombração, não. Estou falando de espírito de clima da época, pensamento da época, nesse sentido. Estou falando de anjo nem de demônio. Então eles pegam a palavra e querem adequar ao espírito da época, para dizer que vão comunicar o evangelho de forma eficaz ao homem contemporâneo. Mas, irmãos, a Bíblia, ela é a autoridade em si mesma, ela não precisa se adequar, muito pelo contrário, nós é que precisamos nos adequar a ela. Está dando para entender, irmãos? Então, tem coisas que nós precisamos entender. Então, a escola modernista, ou a escola liberal, que é a mesma coisa, eles fizeram isso, eles tentaram adequar, tentaram modificar a verdade de Deus para deixar mais palatável, né? Para deixar... Pode falar, irmã. É a verdade ou não é? É isso mesmo. Ou você crê da forma como é, ou você não crê. A autoridade final está aqui. Sim. Ah, sim, sim. Aí a gente vai fazer um estudo sobre isso. A gente vai fazer um estudo sobre isso e ver na palavra, né? O que é que a palavra, principalmente o Novo Testamento, fala sobre esse assunto, que muita gente se prende ao Antigo, mas o Novo. E qual é a verdade espiritual que está por trás disso? Por trás desse ensinamento. Mas a gente vai tratar disso de maneira mais específica. Então, assim, eles mexeram nessa verdade, tentando adequar a palavra de Deus ao pensamento mundano. Então, cuidado para você não negociar a verdade de Deus para tentar adequar ao pensamento mundano, ao pensamento deste século, ao zeitgeist, deste século. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, irmãos. Ela é a palavra de Deus. Como Paulo fala, que ela é útil para instruir, para ensinar, para repreender, para corrigir. Está tudo na palavra de Deus. Está dando para entender até aqui? Então, em linhas gerais, essa é a escola modernista. E vocês vão aprender a discernir isso nas pregações que vocês ouvirem. Quem pensa dessa forma e quem não pensa. E a última escola é a escola neo-ortodoxa, para nós fecharmos isso aqui. É a escola neo-ortodoxa. A escola neo-ortodoxa, que é neo, novo, ela já começou no início do século XX, nos idos aí de 1900. E o que é que a escola neo-ortodoxa, no caso, fala? Ela tem lá os seus expoentes. Foi Karl Barth, teve também o Soren Kierkegaard, Rudolf Bultmann, Schubert, Ogden. Tem alguns homens, alguns teólogos que foram os expoentes dessa escola neo-ortodoxa. Mas o que é que a escola neo-ortodoxa diz? A Bíblia, ela não é a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus. A escola neo-ortodoxa diz isso. Olha o absurdo. Para nós que somos ortodoxos, isso é um absurdo, isso é uma heresia. A Bíblia não é a palavra de Deus e a Bíblia não contém a palavra de Deus. Sabe o que eles dizem? A Bíblia torna-se
a palavra de Deus. Torna-se como à medida em que você lê e você entende e Deus fala com você. Então, se eu pego um texto e eu não entendo aquele texto, não é palavra de Deus para mim. Se eu pego outro texto e leio e entendo, ali se tornou a palavra de Deus. Mas aquele outro, para mim, não é a palavra de Deus. Está dando para ver a loucura como é que é o negócio? Está dando para entender, irmãos? Então, o que é que isso leva? Leva-nos a sermos, então, um pouco parecido até com a escola ortodoxa, a sermos um pouco seletivos na leitura. E naquilo que nós vamos obedecer, não furtarás. Não, isso daqui não tem nada a ver e tal, porque a pessoa furta e tal, então para ela, se Deus não falar com ela ali, aquele não furtarás não é a palavra de Deus. Mas, irmãos, independentemente de você sentir ou deixar de sentir, o que está escrito tem autoridade divina. Ainda que você esteja insensível a essa verdade, é palavra de Deus. A escola neortodoxa diz que ela se torna à medida em que você entende, à medida em que você, aqui é defendido por Karl Barth e Emil Brunet, você tem um encontro pessoal. Parece até uma coisa muito bonita, na medida em que você tem um encontro pessoal. Quer dizer que se eu não tiver encontro, ela deixa de ser a palavra. Não, irmãos, ela continua sendo. Mesmo que eu nunca tenha um encontro pessoal com Deus, ela continua sendo a palavra, porque ela é em si e acabou, independentemente de mim. É como se essa palavra precisasse de mim para poder validá-la como palavra de Deus, e a Bíblia não precisa de mim. Existem alguns expoentes. Isso começou com o teólogo Søren Kierkegaard, mas o teólogo que fundamenta esse é Karl Barth, muito conhecido. Olha, aqui no Brasil, a escola neortodoxa eu não vejo assim, percebo mais modernistas ou liberais, que é a mesma coisa, e ortodoxos. Mas neo-ortodoxo pode ter, mas realmente aqui não lembro assim de um no momento que tenha, né? Geralmente o neo-ortodoxo é aquele que talvez seja mais espiritual, que você lê, se Deus falar com você e tal. Irmão, independente de você ter a revelação, ter a iluminação do texto, a Bíblia ela é o que é e acabou. Independente de você ter a iluminação, ter a sua mente iluminada para compreender, ela é e Zé finir. Ponto final. Está dando para entender essa parte? Então, de maneira resumida, quais são os 3 pensamentos das escolas? A escola ortodoxa diz o quê? Diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o pensamento ortodoxo, de uma escola séria, ortodoxo fundamentalista. Essa palavra fundamentalista foi tão distorcida nos dias de hoje. Hoje ser fundamentalista é sinônimo de alguma coisa ruim, mas fundamentalista é aquele que tem um fundamento. Então, a escola ortodoxa afirma que a Bíblia é, a escola liberal ou modernista afirma o quê? Que a Bíblia contém. E a escola neo-ortodoxa afirma não contém, mas que ela se torna, à medida em que eu leio e entendo, que eu tenho um encontro pessoal de acordo com a visão de Karl Barth. Então, muito cuidado com isso, irmãos. Irmãos, vamos lá, momento de dúvidas. Querem compartilhar alguma coisa? O que é que vocês entenderam até aqui? Alguém quer falar? Ou ninguém entendeu nada? Pelo amor de Deus. O que é que vocês entenderam até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Amém. Irmã Vanice entendeu que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Alguém mais? Irmãos, vamos contribuir com a aula também, né? O professor fica aqui, se desgastando. Agora é o feedback. É a sessão feedback.
Que o quê? Sim. Eu vou separar algumas pregações, vou mandar para os irmãos, vocês me dizerem. É bom. Não, mas é interessante. É. Isso. Sobre inspiração, a causalidade divina. O que é a causalidade divina dentro da inspiração? Causalidade quer dizer o quê? Deus é a causa, né, da inspiração. Muito bem. Mediação profética quer dizer o quê? Isso, o profeta é o meio para ser o mediador, né? A inspiração tem a causalidade divina, Deus é a causa, e ele inspira o profeta ali, ele se torna um mediador, porque esse é o papel do profeta, né? É trazer de Deus para os homens, é diferente do papel do sacerdote, que é trazer dos homens para Deus. Profeta de Deus para os homens, sacerdote dos homens para Deus. Jesus é tanto profeta como sacerdote e principalmente rei também, né? Deu para entender? E o que mais, irmãos? A autoridade escrita quer dizer o quê? É o produto final. A Bíblia, ela tem a autoridade. Por que ela tem autoridade? Por que a Bíblia tem autoridade? Por quê? É a palavra de Deus, foi inspirada por Deus, então tem autoridade. E nós vimos, em 2 Timóteo 3,16, Paulo falando toda a Escritura, não é toda a Escritura como a gente falou na semana passada, é toda a Escritura é divinamente inspirada. Esse é o pensamento ortodoxo. Toda a Escritura divinamente inspirada é o pensamento liberal. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada. Paulo fala lá sobre os seus ensinamentos e dos demais apóstolos que foram ensinados pelo Espírito Santo e não por sabedoria humana. Então, se são ensinados pelo Espírito Santo, então tem autoridade divina. 1 Pedro 1,21, que nenhuma profecia, ou 2 Pedro 1,21, nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. 1 Pedro 1,11 fala que até os próprios profetas que receberam, eles que indagavam quando aconteceriam aquelas coisas, né, que o Espírito Santo havia comunicado a eles. E também os conceitos de revelação, inspiração e iluminação. Revelação é o quê? Fala do quê? Revelação, irmão, você estava onde? Estava em Marte, foi? Você estava em Marte? Não, né? Em Júpiter? A revelação é a exposição da verdade, né? A inspiração é o meio pelo qual a verdade chega até o profeta. E a iluminação é o quê? Iluminação, está no escuro, acende a luz, é a compreensão da verdade, é a iluminação. Outra coisa, hoje, irmãos, pergunta, valendo, pergunta. Hoje nós podemos afirmar que há inspiração para a escrita divina, na escrita divina? Sim ou não? Michele disse que não. Alguém disse sim? Que há inspiração para a escrita divina? Sim ou não? 10 de cada vez, irmão. O Wesley também disse que não. Érica, irmão Tamira. Inspiração para se escrever, para comunicar a escrita divina, para comunicar a verdade divina por escrito. Ou seja, acrescentar novos livros, vamos colocar assim, acrescentar novos livros na Bíblia. Há inspiração para isso? Não, irmãos. A inspiração, não.
A inspiração terminou com quem? Com o apóstolo João. John. De lá para cá, foram escritos vários livros, livros até bons, livros muito bons, mas nenhum deles tem autoridade divina. Tem autoria divina. Autoria fala do autor. Né? Nenhum deles tem autoria divina. Isso. Todos esses livros não chegam nem ao chulé da Bíblia. Por melhor. Sim. Sim. 2 Timóteo 3,16. Não, vamos lá. Vamos lá, 2 Timóteo 3,16. Sim. Na verdade, o que é que acontece? É porque toda a tradução, uma coisa que eu preciso fundamentar aqui, está gravando ainda, Bion? Pronto, vou fundamentar. A inspiração plena, perfeita, total e absoluta foi nos escritos originais. Foi nos escritos originais. Quando Paulo estava escrevendo, quando Isaías, a inspiração plena, total e perfeita está ali. Os originais, que são chamados de autógrafos. Por que autógrafo? Autografos. Auto, eu, grafo, grafia. Ou seja, que foram escritos por eles, escritos por mim, né? Nos autógrafos. Os autógrafos são inspirados. Mas as cópias, elas podem não ser. Por que não? Porque pode ter o erro do copista. O erro do tradutor. Está dando para entender, irmãos? Deu para entender? É um caldo um pouco mais grosso, mas é a verdade. Tem que falar a verdade aqui. Né? Então, assim, nessas traduções, elas são feitas, as traduções. O escrito original de Paulo, maravilha, inspirado. Mas na tradução, as traduções elas são feitas por alguns profissionais chamados de exegetas. E os exegetas são homens. E são falhos. E os exegetas também têm as suas idiosincrasias. Eles têm a sua forma de pensar, de analisar. Alguns deles têm a sua escola teológica muito bem definida. Então, assim, o exegeta, que é da escola ortodoxa, que acredita que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, na sua tradução, ele coloca lá, toda a Escritura é. Esse é o verbo, vem depois. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele está afirmando o quê? Esse divinamente inspirada é o quê? É o predicativo do sujeito, né? É o divinamente, que é o adjetivo que dá qualidade ao substantivo. Né? Então, o predicativo, ele está dizendo o quê? Que esse divinamente inspirado está se referindo a toda a Escritura. Por quê? Né? Ele entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso na sua tradução. Já um exegeta da escola liberal, quando ele vai traduzir para o português, ele coloca toda a Escritura divinamente inspirada ele coloca o divinamente inspirada antes do verbo de ligação, antes do é. Isso envolve também português, viu, irmãos? Ele coloca antes do verbo de ligação, dando a entender o seguinte, que só a parte, dando a entender que só a parte que é inspirada. Então, se ele diz assim que toda a Escritura divinamente inspirada é útil para repreender, para corrigir, para ensinar, para admoestar, ele está dando a entender com isso que existem partes que não são inspiradas e que essas partes não servem para instruir nem para corrigir. Está dando para entender? Deu para entender, Érica? Ou ainda está um pouco...
Maravilha. A Bíblia hebraica, que é a Tanar, aí já é um pouco mais fácil. Por quê? Na Tanar, né, os judeus, vou falar judeu no sentido geral, eles tinham uma preocupação intensa, exaustiva, na hora de fazer cópias. Então, o escriba, quando ele pegava um manuscrito, ele conferia letra por letra. Ele conferia letra por letra. Se tivesse uma letrinha errada, ele descartava aquele pergaminho, aquele escrito, e fazia tudo de novo. Se não tivesse como corrigir aquele erro, se fosse um erro que fosse incorrigível, então ele descartava. Então o que é que isso levou? O Antigo Testamento, a Tanar, vou falar Tanar, mas os irmãos entendem que é Antigo Testamento. A Tanar, ela é praticamente, ela é a mesma, o mesmo cânon, mesma coleção de livros sagrados, na integralidade, o mesmo que Jesus leu. Não houve alterações. Se alterou foram algumas letras assim, no sentido que não altera em nada o sentido do texto. Então, com relação a Tanar, devido ao zelo dos judeus, não dá margem. Pode ter uma escola de pensamento que fala, não, isso é literal, não, isso aqui é figurado. Pode acontecer isso. Mas com relação à escrita mesmo, tem-se uma fidelidade muito maior. Porque o zelo dos judeus, na hora de transcrever o texto hebraico, né, não permitia essas falhas. Já com o Novo Testamento, devido a toda essa variabilidade, igreja entre os gentios, igreja aqui, ali, tal, na hora de copiar alguns manuscritos passaram por esse processo aí de mudança. Então, o que se aconselha são os manuscritos mais antigos e que sejam também assim os mais divulgados, né? Que tem uma autoridade católica no sentido de universal, não é católica se dá apostólico romano não, mas a palavra católica, autoridade universal que era amplamente divulgada nas igrejas. Então existe hoje uma ciência dentro da exegese que se preocupa, a crítica textual, por exemplo, que se preocupa em estudar os diversos manuscritos para poder chegar ao texto mais próximo dos escritos dos apóstolos. Existe uma ciência, por exemplo, eu não sei se Bion foi nesse seminário de ciências bíblicas. Você foi, Bion? Não. Então fui com Michele. E existem eruditos que se ocupam exclusivamente disso, de estudar todos os manuscritos existentes e ali fazer a comparação para poder chegar à versão mais próxima do original possível, né? A versão mais próxima possível. E aqui foi um seminário de ciências bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil, que aconteceu aqui em Salvador, muito interessante. Mas com relação ao Antigo Testamento, com relação à escrita, é muito mais fundamentado nesse aspecto. Não que o Novo Testamento não seja, mas o Antigo Testamento tem. Em relação à escola de interpretação, pode ter escolas rabínicas que interpretam de uma forma, como na época de Jesus tinha, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Tinham duas escolas de interpretação na época de Jesus. Tinha o rabino Shammai e tinha o rabino Hillel, e cada um tinha a sua forma de interpretar a Bíblia. Um era mais voltado para a letra da lei, o outro era mais voltado para o espírito da lei. Né? E diga-se de passagem, o rabino Hillel foi um dos grandes mestres na história de Israel. Ele foi o pai de Simeão. Alguém lembra aqui quem foi Simeão? Aquele senhor idoso, né, que carregou Jesus por 8 dias no templo. E esse Simeão foi o pai do professor do apóstolo Paulo, o pai de Gamaliel. Né? Então você veja, né? Hillel, Simeão, Gamaliel, que daí gerou Paulo, né? Ou Saulo, né? Interessante. Saulo quer dizer no sentido da educação. Mas muito bem. Respondida a dúvida? Respondida mesmo? E você, Michele? Respondeu? Sim. Essa é uma...
É uma pergunta capciosa a sua, viu? Isso. Muito bem. Então, assim, eu não sou muito fã, vou dar a minha opinião particular, viu? A minha opinião particular. Eu não sou muito fã das versões na linguagem de hoje, né? Na atualizada. Eu não sou muito fã dessas versões. Quando vai se fazer tradução e transcrever, existe a tradução, me esqueci o termo técnico, mas existe a tradução letra por letra, ou palavra por palavra, onde é traduzida palavra por palavra, e aí só faz só o ajuste, porque no grego e no hebraico, você tem, como também em qualquer outra língua, né? No inglês, você quando vai traduzir para o português, você tem que ajustar as palavras e colocar elas na sua respectiva ordem, né, para que faça sentido no português. Mas existe a tradução palavra por palavra, eu acho essa mais fidedigna, e aí é só organizar. E existe a chamada equivalência dinâmica. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A equivalência dinâmica, ela não traduz palavra por palavra, ela traduz a ideia, ideia por ideia. E nessa ideia de traduzir ideia por ideia, pode entrar a ideia do exegeta, a ideia do tradutor e ali bagunçar todo o coreto, bagunçar o texto. Então eu gosto muito das traduções que são palavra por palavra. E em português gosto muito da tradução da Fiel, Almeida Fiel. Alguns eruditos também falam muito bem da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica. Então falam muito bem da Bíblia de Jerusalém. Tem a King James também, né? Tem 1751. Porque a Fiel ela também vai passando por atualizações. Então tem essa variação, né, das traduções. Agora, respondendo à pergunta, minha opinião particular, eu gosto muito da Fiel. Né? Da Fiel. Acho que ela, por aquilo que aprendi, por aquilo que estudei com os meus mestres, e essa tradução fiel, né? Porque tem corrigida, tem contemporânea, tem atualizada, tem uma série de coisas, né? Uma série. Mas mais alguma dúvida, irmãos? Kaique, Cauã? Tudo certinho? Certinho? Pronto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Léo, quer falar alguma coisa? Tudo certo? Tudo certo na Bahia, né? Então, amém, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos dar uma paradinha por aqui. Tudo certo na Bahia, não é tudo certo no Bahia, não, viu? É na Bahia. Irmãos, glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos